tudo certo. Tá tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma automação dos processos que o Luiz comentou, então vamos lá. A gente vai ter uma planilha de controle, uma planilha de teste, onde alguns dados são colocados, e outra planilha de teste, onde outras informações são colocadas. Ou seja, a gente vai mandar uma planilha para uma empresa, outra planilha para outra empresa, e essas informações têm que cair dentro desse controle de forma automática e direta. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entrar nesse gerenciar de fluxo, ou Power Automate para os íntimos, e a gente vai em novo fluxo de novo instantâneo. A gente vai dar um nome para ele, automação de processos, para o fluxo manualmente, criar. Espera carregar. Esse disparar um fluxo manualmente é simplesmente um botão onde você vai clicar e esse fluxo vai ser gerado automaticamente. E para isso acontecer, a gente vai ter que colocar algumas etapas dentro desse processo. A primeira etapa seria uma nova etapa, que a gente vai escolher onde que a gente vai buscar esses dados. Então, esses dados estão no Excel Online, no OneDrive. Então, vamos lá, Excel Online, e a gente vai precisar pegar esses dados dessa planilha. Então, a gente precisa ver quais são as informações que estão presentes nessa planilha. Dentro do Excel Online tem um caminho, uma ação, que é listar linhas presentes em uma tabela. A gente vai clicar nela. Clicou nela, vai aparecer 4 campos para a gente colocar as informações, que seria localização, biblioteca do documento, arquivo e tabela. A gente vai na localização e vai procurar onde que está esse arquivo. Vamos usar esse teste 1 como exemplo. Então a gente tem que procurar onde está esse teste 1. Esse teste 1 está no OneDrive for Business, na biblioteca OneDrive, e aqui a gente vai procurar o arquivo teste 1. Estratégias, teste 1. Onde você salvou o arquivo vai estar lá. Aí a tabela, a gente vai selecionar qual o nome da tabela que está lá. Lá está a tabela 1, então a gente vai colocar a tabela 1. Importante ressaltar que quando for criar uma tabela dessas, não pode só colocar, por exemplo, nome e sobrenome. Desse jeito, que não vai aparecer no Power Automate. Você tem que selecionar elas, inserir tabela, que aí ela vai aparecer como tabela de verdade. Show? Vamos lá. Então, a gente já listou quais são a gente listou aqui quais são as linhas presentes em uma tabela. Então, ele vai automaticamente buscar quais são as linhas que estão presentes dentro dessa tabela. Só que aí a gente vai pegar essas informações do teste 1 e colocar no controle. Então, a gente vai precisar colocar mais uma nova etapa, que seria adicionar uma linha na tabela. Então, só escrever aqui, adicionar uma linha na tabela. Clicou, vai vir 4 informações também. Mesmo esquema, só que diferente da primeira que você estava listando, quais são as linhas presentes na tabela que você está escrevendo, no caso, que é teste 1, aqui você vai colocar quais informações você quer que caia nessa planilha de controle. Então vamos lá, OneDrive. Aqui em arquivos você vai procurar onde está a sua pasta de controle, que é onde as informações tem que cair. Na tabela, você vai selecionar a tabela, né? No caso, esperar carregar a tabela 1. E aqui apareceu 4 campos com as informações que a gente colocou aqui. Seria nome, sobrenome, idade e e-mail. Assim como todas as outras, nome, sobrenome, idade e e-mail. Aqui também nome, sobrenome, idade e e-mail. Importante todas ter o mesmo campo. Isso é algo muito importante que precisa realmente ter dentro do nosso fluxo. Quando a gente clicar em nome, aqui do ladinho, onde está listar linhas presentes em uma tabela, vai aparecer os campos que você vai
colocar aqui. Então é simples. Onde está nome, você coloca nome. Onde está sobrenome, você coloca sobrenome. Onde está idade, você coloca idade. E onde está e-mail, coloca e-mail. Percebe que aqui apareceu aplicar a cada? Aplicar a cada significa que ele vai aplicar essa mesma função de adicionar uma linha em todas as linhas que tem. Ou seja, se são 4 linhas, ele vai aplicar 4 vezes e todas as 4 linhas vão cair dentro desse controle. Se for 5 linhas, assim por diante. Se você quer que seja apenas uma linha, então eu indico você escrever só uma linha. Por exemplo, você deixar é, lá dentro do seu arquivo, falar que a pessoa só pode escrever nessa linha, porque essa linha aqui a gente está usando como controle. Ou você vai aqui em listar linhas presentes, mostrar opções avançadas e contagem superior você pode colocar um, que ele vai trazer a primeira linha. Ou se você estipular quantas linhas pode ter, você pode colocar o número da linha específica que você quer. Por exemplo, eu quero linha 2, eu quero linha 3, eu quero linha um, eu quero linha 2, eu quero linha 3 e assim por diante. Mas isso é por um outro momento. Beleza, a gente já fez o primeiro fluxo. Se a gente salvar, né, que é importante, e dá até para testar esse fluxo para ver se realmente aconteceu a mágica ou não. Para testar é simples. A gente vai aqui nesse canto superior que está testar, clicar nele, manualmente, porque a gente vai usar um botão, salvar e testar. Ele vai salvar o fluxo, e assim que terminar de salvar, ele vai executar ele. Concluído. Vamos esperar um pouquinho. Ó, tá carregando. Pá. Aí. Seu fluxo teve êxito. Se a gente ir aqui na pasta de controle, vai ver que todas as informações caíram aqui, do teste 1. João, Paulo, Dudu e Renan. João, Paulo, Dudu e Renan. Todas as informações caíram. Certo? Aí a gente vai para um próximo processo, que é, como são 2 planilhas, ou 3 planilhas, ou quantos clientes for, a gente vai ter que criar mais linhas, ou mais adicionar ramificações a esse fluxo. Até o presente momento, eu ainda não aprendi uma forma de conseguir pegar todas, unificar todas, mas enquanto isso, vamos com o que tem. Então, a gente vai aqui, ó, em editar, clica aqui em inserir, adicionar uma ramificação paralela. E o mesmo processo que você fez na primeira, você vai fazer na segunda. Então você vai listar as linhas presentes, uma tabela, e mesmo caminho, vai fazer o mesmo caminho, OneDrive for Business, OneDrive, vai procurar o arquivo, que neste caso vai ser pasta 2, tabela, você vai selecionar a tabela 1. Beleza. Aí a gente vai para o segundo passo, que seria adicionar uma linha a uma tabela. Adicionar. Adicionar uma linha na tabela. Localização a gente vai buscar fazer o mesmo esquema. OneDrive for Business, OneDrive. Arquivo a gente vai no. Só que aqui a gente vai adicionar essa linha da pasta 2, as linhas da pasta 2, no controle. Então, une estratégico, controle. Clicou em controle, vai selecionar a tabela que você quer, tabela 1. E aí você vai completar com os campos: nome, sobrenome, idade e e-mail. Certinho? Salva o fluxo. Salvou o fluxo. Hora de testar. Para ver se ele realmente está acontecendo. Fluxo em execução. Espera alguns segundinhos. Está rodando. Vamos ver se ele vai puxar. Ó, o primeiro já foi. O segundo está carregando. Seu fluxo foi executado com êxito. Se a gente ir aqui,
A gente exclui, claro, essas primeiras 4 aqui. Aqui já dá para ver. João, Cadu, Paulo, Carlos. Que são da pasta 2. Cadu, Carlos, Mike. Ah, não. Ah, esqueci de comentar. Como o fluxo está acontecendo paralelamente, então pode cair às vezes de uma tabela e outra tabela e se cruzando. Então elas vão se concatenando. Mas estão todos os 8 nomes aqui, as 8 pessoas que estão nas planilhas, tanto do teste 1 quanto do teste 2. Ah, essa é uma forma de disparar o fluxo manualmente. Tem como você agendar, se você ir aqui, excluir. Ok. Você clica aqui. Talvez eu não tenha mostrado, mas aqui, quando você precisa criar um gatilho para que isso aconteça. O gatilho que a gente colocou foi disparar um fluxo manualmente. Que aí vai em testar, a gente vai em testar, salve teste e assim por diante. Ou a gente pode agendar. Como é que a gente pode agendar isso? Coloca agendar, agenda, né, no caso, recorrência, agenda, como gatilho. E aqui a gente pode colocar os intervalos. A gente pode colocar um intervalo de uma vez por minuto, por hora, por dia ou por semana. Por exemplo, hora do início, nestes dias eu posso colocar segunda, quarta e sexta, e eu quero que aconteça todas às 10 horas da manhã. Então, se a gente for lá e salvar esse fluxo, vai acontecer uma vez, né? Na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Bom, aí a gente salva. Eu aconselho deixar o fluxo manualmente primeiro, para ir pegando o jeito, para depois testar de outras formas recorrentes ou não. A gente pode até adicionar uma nova etapa, caso necessário, de enviar um e-mail. Entra aqui no Outlook e enviar um e-mail. Sei lá, vai que você queira enviar um e-mail de confirmação para a pessoa, que a pessoa completou as informações ou alguma coisa que vai entrar em contato e assim por diante. A gente pode colocar o nome da pessoa para quem vai ser enviado ou adicionar uma ação dinâmica, que aí a gente pega o e-mail da pessoa que está dentro da tabela. O assunto, né? O assunto é processos. E aqui vou colocar no corpo seja feliz. Seja feliz. Maravilha? Certinho, um e-mail, pá, processo, seja feliz. Salvar. Então, eu posso testar esse fluxo para ver se realmente deu certo. Fluxo em execução. Concluído. Tá carregando, carregando. Vamos ver se vai dar certo. Isso ainda não tinha testado. Vamos ver se vai dar bom. Deu bom. Aí eu vou abrir aqui meu Gmail para ver se realmente chegou os e-mails. E aqui, ó. Processos. Seja feliz. Bom, acredito que seja isso. Com isso já dá para automatizar esse processo e vai facilitar demais a sua vida.